Fala galera, beleza aí com vocês? Turma, então é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar o filo Echinodermata, mais conhecido como Echinodermos, perfeito? Como vocês podem observar aqui no nosso cladograma, estamos próximos de finalizar o reino Animalia, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar, como eu falei anteriormente, o filo Echinodermata, que tem como principal representante as estrelas do mar, ouriços do mar, pepino do mar, serpentes do mar. Beleza? Turma, bom, primeiramente, primeira coisa que vocês precisam saber é que esse filo ele possui representantes que vão possuir como principal característica a presença de espinhos na superfície corporal, ok? Então vocês podem observar aqui, olha, que eu tenho uma imagem de uma estrela do mar e eu tenho várias projeções na sua superfície corporal. Então essas projeções são espinhos. Então é por isso que nós caracterizamos por serem os animais que apresentam a superfície corporal dotadas de espinhos, ok? Bom, esses animais, eles são exclusivamente marinhos, perfeito? Em hipótese alguma, ou pelo menos não se tem até os dias de hoje registro de equinodermos no ambiente de água doce, no ambiente do ciclo. Esses animais, eles também são caracterizados por ser bentônicos. O que são animais bentônicos? Bentônicos são aqueles animais que o habitat principal deles é o substrato do ambiente marinho, ou seja, o fundo do ambiente marinho é onde nós vamos encontrar os equinodermos. Por isso que eles são classificados como os seres bentônicos, certo? Esses seres bentônicos, muitos deles, eles vão ser sésseis, ou seja, eles não conseguem se locomover, mas muitos se locomovem, só que a sua locomoção é deficiente. É o exemplo dos equinodermos. Eles não são sésseis, certo? Mas eles se locomovem com uma certa deficiência. Outra característica importante é que esses seres eles possuem uma alta capacidade de regeneração. Como assim uma alta capacidade de regeneração? Se essa estrela do mar, como vocês estão observando aqui nesse exemplo, ela perder parte da sua superfície corporal, em alguns meses essa parte que foi perdida ela vai se regenerar. Então isso acontece porque eles possuem certas células troncos que vão possibilitar essa capacidade de regeneração, ok? Com relação, turma, às características embriológicas, os equinodermos eles são triblásticos, eles são celomados e eles são deuterostômicos. Bom, quando a gente fala de deuterostomia, o que isso significa? Isso significa o seguinte, que na embriologia, no desenvolvimento embrionário desses animais, o blastóporo ele vai originar primeiramente o ânus e posteriormente a boca. Até na nossa última aula, na aula de artrópodes, todos os organismos, todos os animais do reino Animalia, eles eram o quê? Protostômicos, ou seja, o blastóporo originava primeiramente a boca e posteriormente o ânus. Agora não. Aqui em Equinodermos vem essa nova característica, ou seja, então aqui nós temos uma novidade evolutiva. Então, se nós estamos falando de novidade evolutiva, tu tem que ficar com o teu olhinho de Tandera, tá? Esperto em relação a essa característica. A deuterostomia. O blastóporo origina primeiramente o ânus e posteriormente a boca. Os cordados, que é o filo no qual nós estamos incluídos, os cordados também são deuterostômios. Então eu volto aqui no cladograma, o que é que vocês vão observar? Que os equinodermos e os cordados, nesse cladograma, eles estão próximos um do outro. Por que eles estão próximos? Exatamente por eles compartilhar essa característica de deuterostomia. Tá? Essa não é a característica única, exclusiva, que vai possibilitar com que eles estejam próximos, nós temos outras, como nós vamos ver no decorrer da aula. Tá? Mas a deuterostomia é uma dessas características que vai possibilitar a proximidade desses dois filos, equinodermos e cordados. Cuidado com essa característica, com essa abordagem, porque isso cai bastante nas provas de vestibulares.
Perfeito. Com relação à simetria, a simetria que ela vai depender do estágio de vida desses equinodermos. Se esse organismo estiver na fase larval, a simetria vai ser bilateral. Se ele estiver na fase adulta, a simetria vai ser pentarradial. Tudo bem? Por que pentarradial? Penta é de 5. Então, esse organismo ele vai ter 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, isso é uma simetria pentarradial. Próximo slide. Bom, agora nós vamos comentar um pouco sobre as classes do filo Equinodermata. Classe bem importante, que é a classe das estrelas do mar, é a classe asteroide. Nós temos a classe das serpentes do mar, que é a classe Ophiuroidia. E a classe Holotuiroidia, do pepino do mar, a quinóide dos lírios do mar e a quinóide dos ouriços do mar. Vocês podem observar que nessas imagens aqui, esses animais eles podem ser confundidos com vegetais, né? Com vegetais que nós encontramos no substrato do ambiente marinho. Tá? Mas cuidado, não são vegetais, são animais. Principalmente aqui os lírios do mar, né? Tu pode observar nessa imagem que ele parece que está fixo no substrato. Não, mas na verdade aqui, olha, tu podes observar que eles estão no próximo ao substrato, mas é porque eles são bentônicos, ok? Eles não estão fixos ao substrato. Bom, aqui nós temos uma característica que nós vamos encontrar nos equinodermos apenas. Então, eu posso dizer que é uma característica, fica meio que redundante, mas que vai caracterizar sim os equinodermos, porque nós só vamos encontrar essa característica nesse fio, ok? Essa característica bem importante é o sistema ambulacral. Nós vamos encontrar no interior do corpo desses animais. Aqui tu podes observar que eu tenho a presença de uma placa madrepórica, em outras literaturas é chamada também de placa madreporito ou apenas madreporito, certo? Nós temos aqui um anel ambulacrário, nós temos o canal radial, a ampola ambulacrária e, por fim, nós temos o pé ambulacrário, que vai possibilitar a locomoção desses animais. Perfeito? A principal função do sistema ambulacral é possibilitar a locomoção desses organismos. Mas, turma, vale ressaltar que locomoção não será apenas a única função desempenhada por esse sistema. Nós temos outras funções. O sistema ambulacral ele vai atuar na circulação, na alimentação, na excreção e também na respiração. Perfeito? Esse sistema ele é formado, como eu falei anteriormente, por diversos canais, né? E esses canais eles vão ser preenchidos por um líquido composto basicamente de água do mar. Perfeito? Vale ressaltar que esses canais eles vão se comunicar com os apêndices pé-ambulacrais, que são esses aqui que eu falei para vocês, né? Os pés ambulacrais, e que podem ser usados na locomoção. Como eu falei, a principal função desse cara aí é a locomoção, né? Mas não apenas a locomoção, tem diversas funções, como eu falei aos senhores e às senhoras, ok? Aí, toma, a água do mar, ela entra por essa placa madreporita, né? A água entra aqui, ela tem acesso ao sistema de canais através dessa placa madrepórica. E aí, quando essa água ela entra, ela vai se disseminar por esses canais até chegar nos pés ambulacrais. E aí que é um sistema que funciona sobre alta pressão, parte da estrela aqui ela se fixa no substrato, a outra parte ela é liberada, então isso vai ocasionando pressões diferentes em cada pé ambulacral e isso vai possibilitando a locomoção desses organismos, ok? O que mais nós temos aqui sobre equinodermos? Assim, outra característica exclusiva dos equinodermos. Essa estrutura nós vamos encontrar apenas nesses seres aí que é a lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles é como se fosse um canal de entrada, uma via de entrada, ou seja, a boca. Ela é formada por dentes calcários, como vocês podem observar aqui, olha, esses dentes calcários. E esses dentes calcários eles vão ajudar na trituração de algas,
na raspagem de algas que estão fixas no substrato, né? E também na raspagem e trituração de pequenos animais e detritos orgânicos. Com relação ao sistema digestório desses animais, né? A digestão ela vai ser exclusivamente extracelular. E o sistema digestório ele tem boca e ânus, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Aqui, boca e ânus. A boca ela é voltada para a região ventral do animal e o ânus na região dorsal. Perfeito? É um sistema digestivo completo, já que ele possui boca e ânus. Outros sistemas, outra parte de fisiologia aí dos equinodermos, sistema esquelético. Ele é presente, ele é feito por um endosqueleto calcáreo. Interessante essa característica, porque é uma característica que vocês vão ver também lá no filo dos cordados, né? Ou seja, então é mais uma característica que possibilita uma certa semelhança entre equinodermos e cordados, tá? Então já temos aí a deuterostomia e agora nós temos a presença desse endoesqueleto calcáreo, que vai possibilitar a sustentação, né? O sistema nervoso é presente, feito por um anel nervoso ganglionar. Aqui está esse anel, que vocês podem observar. E o sistema respiratório vai ser presente, feito por brânquias e auxiliado pelo sistema ambulacral. Lembrem que nós estamos trabalhando aqui um grupo exclusivamente marinho. Então, lembrem daquele macetezinho lá. Grande maioria dos animais que possuem o habitat aquático, eles vão possuir a respiração do tipo branquial, né? Mas aqui ele possui o auxílio do sistema ambulacral. O sistema ambulacral, como vocês viram, então ele vai funcionar como um coringa. Ele vai ajudar em todos os outros sistemas, sistema respiratório, sistema circulatório, locomoção, enfim, ok? E com relação à reprodução, esses organismos eles possuem o sexo separado, ou seja, eles são dioicos, né? E a reprodução ela pode ser tanto assexuada como sexuada, tá? Vale ressaltar que a reprodução assexuada nós temos a generação, ou seja, se a estrela do mar ela perder parte da sua estrutura corporal, em alguns meses ela consegue regenerar essa parte que foi perdida. Tudo bem? Com relação à reprodução sexuada, a fecundação ela vai ser externa, ou seja, com a liberação dos gametas na água do mar. Perfeito? E o desenvolvimento ele é o que? Indireto. Ou seja, eu tenho a formação de larvas aqui. Tudo bem? Turma, antes da gente finalizar essa parte de equinodermos, eu vou ressaltar aos senhores que as estrelas do mar elas podem reproduzir assexuadamente, né? Como eu falei, dividindo-se seu corpo em dois ou mais pedaços que contêm uma parte do disco central. Ou seja, que vocês já observaram que eu tenho o disco central, né? E aí, quantas partes essa estrela do mar ela for, digamos, dilacerada, aqui eu tenho uma parte, aqui eu tenho outra parte, e aqui eu tenho outra parte, né? Cada parte que possui esse disco central, aqui ela vai originar um outro novo organismo, tá? Então, isso que é uma reprodução assexuada por regeneração. Tem que ter uma parte do disco central para dar origem a um novo indivíduo.